Atenção, muita atenção. Você que está nos ouvindo agora, muita atenção nesta notícia. Sinal de alerta, red flag, bandeira vermelha, para variar. Mas muita atenção. A revista Veja divulgou a transcrição de uma conversa vazada entre Gleisi Hoffmann, a amante, presidente do PT, e uma servidora do Banco Central que pede, entre aspas, uma limpa no banco após a saída de Roberto Campos Neto. Vou abrir aspas. Se tudo der certo, e dará, o próximo presidente do Banco Central indicado por Lula terá que fazer uma reestruturação geral do banco para conseguir governar. Fecho aspas. A servidora, isso quem falou foi a servidora. A servidora ainda pede, mas vamos imaginar que elas são voz igual. A servidora ainda pede ajuda ao PT para barrar a proposta de autonomia financeira da instituição que está em discussão no Senado. E aí, acabou, Bruno Musa? Acabei com tudo, já foi-se o órgão que regula, que tenta manter a saúde da moeda no Brasil? O Brasil realmente é um país muito antiquado, muito primitivo, melhor dizendo, né? Eu estava lendo ontem, grande parte dos países minimamente desenvolvidos da América do Sul, 90% deles tem Banco Central independente. Isso é uma discussão que não se discute mais, não se fala mais sobre isso. O primeiro Banco Central a ser independente... Uma discussão que não se discute mais é a liberdade de expressão no Brasil. Também. Mas aqui a gente discute. O primeiro Banco Central independente foi o alemão, em 1957. Depois, em 1977, o Federal Reserve, o Banco Central americano. Depois, em 1997, o Banco do Japão, de Hong Kong. Nós estamos falando de mais de 20 anos atrás. Né? Colômbia, Chile, país aqui ao nosso lado. É uma discussão tão antiquada isso, tão... óbvio, tão primária, tão óbvio que o Banco Central tem que ser independente, que quem não tem? A Turquia, que teve um problema durante a pandemia, a Argentina, né, que provavelmente... Vejamos o que aconteceu na Argentina. Vemos o que aconteceu, tanto é que um dos planos agora é realmente abolir o Banco Central, né, porque é o que imprime moeda, enfim. E aqui... eu não sei se vocês lembram ontem uma pauta que a gente estava discutindo, que eu falei que trocar o executivo apenas não muda nada. Trocamos o executivo durante 4 anos, teve o Temer durante outros, e vê quem fica desses funcionários dentro do sistema. O sistema é completamente tomado. Então, quando a gente vê que uma funcionária, né, uma funcionária você mencionou, né, do próprio... Uma servidora. Uma servidora do Banco Central falando com a Gleisi sobre isso, a gente vê que eles continuam todos lá. E as ideias continuam antiquadas. Antiquadas que elas só mudarão quando a gente traz isso para o âmbito da sociedade. Porque para eles, é isso que eles querem. Eles querem controlar o Banco Central para controlar a política fiscal que eles já controlam, trazendo déficits mês após mês, e também a política monetária, para ser conveniente baixar a taxa de juros quando eles querem, só que isso traz inflação que eles deixam para o próximo governo estourar no colo do outro e eles voltam e falam, tá vendo? No meu governo não tinha. Deixa eu voltar para eu conseguir controlar vocês novamente. Com palavras mais bonitas, aparecendo que eles são os salvadores da pátria. Isso aqui está muito claro. E a Gleisi Hoffmann é uma das que a gente estava falando. Ela, Zé Dirceu, Lula, Mercadante, estão todos aí explícitos novamente com as mesmas ideias antigas. E eu bato nessa tecla. Eles sabem que são ideias antigas. Isso aqui é o projeto de poder pelo poder. Simples assim. Ou nós entendemos e fazemos uma base maior da sociedade compreender a importância de um termo que parece técnico, um Banco Central independente parece muito longe do Joãozinho e da Mariazinha ali que está com dificuldade de comprar o pão na rua. Mas isso interfere diretamente na vida deles. Enquanto essas pessoas continuarem deixando à margem essa discussão, o caminho fica mais limpo para esses ditadores que estão aí continuarem tomando conta do Estado. Vamos ver o Código Penal aqui, porque a gente está vendo no Brasil muita gente pegando 17 anos. O Banco Central brasileiro é de 64 e ele colocou, desculpa te interromper, imagina, Renato, por favor. E ele colocou, quando o Banco Central foi criado, ele colocou mandatos alternados para os diretores. E isso, obviamente, acho que no governo Geisel começou, ele teve a interferência e aí, obviamente, já descontrolou tudo. E a gente viu agora também com essa
essa mudança, briga direta com o Banco Central, que eles querem voltar a controlar tudo, né? Desculpa. Não, sem problema, porque o Banco Central se tornou autônomo. Se é autônomo, se ele se tornou autônomo, ele tem os seus poderes, já que ele é autônomo. Não teria se não fosse. E quando a gente vê no Código Penal, né, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, a gente pensa logo, claro, poder constitucional, executivo, legislativo e o judiciário. Mas quando o Banco Central ficou autônomo, né, ele não é um poder constitucional. Mas tal como o Ministério Público, ele é autônomo, ele tem autonomia. Ou se a gente não quiser pensar em Estado Democrático de Direito, e a gente tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, uma vez que o Banco Central tem a sua diretoria, a sua presidência constituída por um governo legitimamente constituído, quando a gente ouve que a presidente do partido que governa o Brasil está numa ligação telefônica para falar que tem que ter uma limpa, se a gente vê todo esse escarcéu, fulano ligou para Bolsonaro para falar do rascunho da minuta da tratativa do golpe. Agora aqui, nós temos a presidente do PT, que é o partido que governa este país, recebendo a ligação de uma funcionária golpista. E aí, Dani? Olha, Pavinato, é interessante que ela fala o seguinte, né? Nós precisamos reestruturar para o presidente conseguir governar. Eu achei excelente quando aqui na reflexão do Bruno ele trouxe a sociedade precisa entender o que está acontecendo. Ou seja, o Bruno aqui ele não coloca a responsabilidade apenas nos representantes, mas na importância da sociedade compreender todos esses absurdos que acontecem, porque é apenas com a sociedade que nós vamos conseguir mudar essa estrutura que está vigente no nosso país. Aí vocês podem falar, como assim a estrutura? Eu vejo hoje que as instituições, aí eu incluo sim o legislativo, o judiciário, enfim, incluo todas as instituições, elas estão divididas em pelo menos 3 grupos, tá? O grupo dos covardes, né, que é aqueles que não querem mudar absolutamente nada porque eles se beneficiam desse sistema. E são eles que dão sustentação àqueles que têm um planejamento mais autoritário de poder sim dentro do nosso país. Segundo grupo, os aproveitadores, que nós podemos classificar também como os mamadores de dinheiro público, não é? Que são sustentados ali por sua vez daquele outro grupo dos covardes, tá bom? E tem ali, claro, a gente não pode esquecer, tem sim um pequeno grupo, mas um grupo muito pequeno que quer sim realizar mudanças no nosso país, que tem sim cargos de representatividade no nosso país, mas eles não conseguem realizar mudanças substantivas porque simplesmente o nosso país está nas mãos daqueles outros 2 grupos anteriores, que são dos covardes e dos aproveitadores. Ora, por isso que eu volto aqui na reflexão do Bruno Musa. A sociedade é que precisa, assim, compreender para entender esses problemas, quais são os caminhos que nós precisamos alterar dentro desse sistema para conseguir efetivamente mudar o nosso país. Isso é um caminho longo, mas é um caminho necessário. Por isso, assim, eu concordo 100% com o que o Bruno trouxe aqui para a gente. O que a Dani descreveu, professor Suano, é um país com instituições e um país também composto de heróis, vilões e covardes. Mas é isso, exatamente. Eu vou usar, inclusive, uma frase, eu gosto de citar as frases porque eu sou capitalista, acredito na propriedade privada, na propriedade intelectual. Uma frase que a Dani sempre usa, eu vi ela num programa, máquina velha, peças novas em máquina velha não produz novidade porque as engrenagens são as mesmas. Nós temos que mudar essas engrenagens. E olha o fato que é o mais que nos deixa indignado desde o primeiro momento que este atual senhor, não é atual senhor, atual presidente, este senhor que é o atual presidente, disse que era contra a independência do Banco Central. Ele está se lixando para isso. Porque a preocupação deles é como os cupins vão tomar conta da árvore. A preocupação deles é como eles vão aparelhar o Estado e já está totalmente definido aí uma servidora com
conversa com uma presidente de um partido que é deputada federal, nós precisamos fazer uma limpa aqui dentro. Foi o que ela falou. E ela disse que iria fazer uma limpa por qual razão? Porque para eles o que interessa é como eles vão articular instâncias que são tomadoras de decisão dentro de um mesmo projeto de poder, dentro da mesma ideologia, dentro de um programa que não é de governo. É um programa de anulação de tudo aquilo que é a demanda popular e tudo aquilo que for colocado diante deles, mostrando qual é o melhor caminho para o país. Porque o que eles têm, o absurdo do absurdo, ela falar que não, nós temos que ter um Banco Central ajudando a governar o Brasil. O Banco Central ajuda a governar o Brasil se ele fizer aquilo para o qual ele é pago. Ele é pago exclusivamente para tratar da saúde da moeda. Quando você fala tratar da saúde da moeda, em especial a gente verifica na inflação. Qual é, e aí eu não vou falar isso diante de um economista renomado que é o Bruno, mas qual é a grande questão que se fala da inflação? Eles reduzem o problema da inflação ao problema da taxa Selic. Não tem nada a ver, não é apenas isso. Isso é um elemento. Isso é um elemento. A taxa Selic é um elemento para a questão da inflação. Tem vários outros elementos, inclusive quando eles dizem nós não vamos ter investimentos ou crescimento e desenvolvimento no país, porque a taxa Selic é muito alta, ninguém quer investir. Isso é mentira. Ninguém quer investir porque as pessoas não podem confiar quando um presidente da República tem uma reunião com o diretor do Banco Central que ele vai indicar para ser o próximo presidente para tratar da política econômica brasileira. Que é óbvio que tem uma intervenção política ali, ou as pessoas fogem quando um presidente da República tem uma reunião com alguém que é da principal empresa estatal e uma das maiores empresas do mundo e diz que vai fazer uma intervenção lá porque essa empresa tem que se tornar deficitária, vai todo mundo embora, ninguém quer botar dinheiro ali. Isso, as pessoas vão embora e não fazem investimentos ou não trazem recursos para cá porque não tem uma coisa chamada segurança jurídica. E a segurança jurídica fica muito bem expressada quando você olha e diz assim: uma líder do partido, que é o partido do presidente da República, que cada vez mais mostra que é apenas aquele boneco de ventríloco, porque o grande cérebro está dando entrevistas em televisão, mas deveria ter vergonha na cara. Mas com a pele com a pele de pêssego. Mas deveria ter vergonha na cara, em vez de deveria ter vergonha na cara, vai estar entrevistando esse indivíduo, e eles ficam lá trabalhando para a preservação do poder. Isso é que traz a insegurança, isso é que traz a queda dos investimentos. E não o problema do Banco Central. Agora, eles vão ter que destruir? Claro, é deles. Só para encerrar, Renato, uma vez eu vi um caso de uma prefeitura que foi ganha pelo PT. Algumas pessoas que faziam parte do governo anterior me falaram, sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles entraram lá e perguntaram, passa a lista de todos os cargos de confiança, passa a lista de todos isso, e quem é e quem não é, para vincular. Exoneraram todo mundo e aparelharam diretamente. E alguns que já eram, que eram concursados, eles simplesmente passaram a ter relações diretas. É o aparelhamento, é o que ela já está dizendo que vai ser feito no Banco Central. O Banco Central vai quebrar o banco e vai quebrar o país.